Levítico capítulo 27. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando alguém quiser cumprir um voto a Javé, em relação ao valor de uma pessoa, o valor será o seguinte: se for um homem entre 20 e 60 anos, a taxa será de 500 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. Se for uma mulher, a taxa será de 300 gramas. Se for um rapaz entre 5 e 20 anos, a taxa será de 200 gramas. Se for uma jovem, a taxa será de 100 gramas. Se for um menino entre 1 mês e 5 anos, a taxa será de 50 gramas. Se for uma menina, a taxa será de 30 gramas. Se for um homem de 60 anos para cima, a taxa será de 150 gramas. Se for uma mulher, será de 100 gramas. Se aquele que fez o voto não tiver condições de pagar a taxa estabelecida, apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação de acordo com as possibilidades de quem fez o voto. Tratando-se de animais que podem ser oferecidos a Javé, o animal inteiro oferecido a Javé se torna coisa sagrada. Não poderá ser trocado ou substituído, seja um bom por um mau, seja um mau por um bom. Se o animal for substituído por outro, os dois se tornam coisa sagrada. Se for animal impuro, que não pode ser oferecido a Javé, seja ele qual for, será levado ao sacerdote. Este fará a avaliação do animal, dizendo se é bom ou mau. A avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se a pessoa quiser resgatar o animal, pagará 20% a mais do valor calculado. Quando alguém consagrar a sua casa a Javé, o sacerdote fará a avaliação de acordo com o tipo da casa, e a avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se aquele que fez o voto da casa quiser resgatá-la, pagará 20% a mais do que foi avaliada, e a casa será dele. Quando alguém consagrar a Javé parte das terras de sua propriedade hereditária, a avaliação será feita conforme a semeadura: 500 gramas de prata para cada 220 litros de cevada. Se a consagração do campo tiver sido feita durante o ano do jubileu, a taxa será integral. Mas se a consagração tiver sido feita depois do jubileu, o sacerdote calculará a taxa conforme os anos que faltarem para o próximo ano do jubileu, fazendo o desconto correspondente. Se a pessoa quiser resgatar o campo, pagará 20% a mais do que foi avaliado, e o campo será seu. Contudo, se a pessoa não resgatar o campo, mas o vender para alguém, tal campo não poderá mais ser resgatado. No ano do jubileu, quem tiver comprado o campo deverá deixá-lo, e tal campo se tornará coisa consagrada para Javé, como se fosse despojo de guerra. A propriedade hereditária do campo passa a ser do sacerdote. Quando alguém consagrar a Javé um campo que tem adquirido e que não faz parte de sua propriedade hereditária, o sacerdote avaliará o campo conforme o tempo que ainda faltar para o ano do jubileu. A pessoa que tiver consagrado o campo pagará a importância no mesmo dia, como coisa consagrada para Javé. No ano do jubileu, o campo voltará a ser daquele que o tiver vendido, isto é, daquele que tiver a posse hereditária. As avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão do santuário, cujo peso equivale a 10 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois esta já pertence a Javé. Seja boi, seja ovelha, pertence a Javé. Mas se for animal impuro, poderá ser resgatado pelo preço avaliado, mais 20%. Se não for resgatado, será vendido pelo preço avaliado. Aquilo que alguém consagrou a Javé como anátema não pode ser vendido nem resgatado, seja homens, seja animais ou campos de sua propriedade hereditária. O que foi consagrado como anátema é coisa santíssima que pertence a Javé. Uma pessoa consagrada ao anátema não pode ser resgatada, deverá ser morta. Todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem a Javé, é coisa consagrada a Javé. Se alguém quiser resgatar parte do dízimo, pagará 20% além do valor. Os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, a 10ª parte de tudo que passa sob o cajado do pastor, é coisa consagrada a Javé. Não se fará distinção entre os que são bons ou maus, nem serão substituídos. Se isso for feito, tanto o animal consagrado como aquele que serviu para substituir serão coisas consagradas, e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que Javé deu a Moisés, no Monte Sinai, para os filhos de Israel.